A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Nesse vídeo eu queria falar com vocês a respeito de algo que tem afetado a vida de muitas pessoas. É o complexo de inferioridade. Algo que limita você de se encontrar, algo que te limita nas suas habilidades, capacidades, coisas que Deus pode fazer através da sua vida, mas por causa desse complexo de inferioridade, se sentir inferior a outras pessoas, você não consegue dar lugar para Deus fazer a obra na sua vida ou até mesmo para você mesmo usar no seu dia a dia as habilidades que você tem, a inteligência que você tem. Às vezes, por vergonha de se sentir inferior a outras pessoas, você não consegue crescer, desenvolver, não consegue expandir. E eu queria te ajudar nesse vídeo também dando exemplos bíblicos de pessoas que superaram esses complexos e se tornaram vitoriosos. Bom, o complexo de inferioridade, pesquisando eu no Google, eu vi que ele é um sentimento de inadequação, onde a pessoa ela percebe e se sente inferior a outras pessoas. Exemplo, na aparência, pessoas que na aparência ela acha que ela é menos do que outras pessoas. Ela acha que a aparência dela não é boa, se sente feio, se sente desagradável, em contraste, né, em comparação com outras pessoas. Nas habilidades, nas conquistas, sempre fica se sentindo inferior a outras pessoas. Você está se identificando que esse tipo de coisas tem feito muito mal na sua vida? Você se comparar com outras pessoas, geralmente quem tem complexo de inferioridade começa a se comparar, se vê menor do que a outra pessoa, se sente menos bonito, se sente menos habilidoso, que as suas conquistas são menores do que as outras, sendo que Deus nunca nos chamou para fazermos comparações. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um vai ter as suas habilidades. No reino de Deus, ele escolhe pessoas de diferentes aspectos, diferentes personalidades. Para quê? Para que todas juntas elas se completem, né? Então, você não deve se comparar a outras pessoas. Isso pode ter ocorrido na sua vida por causa de experiências negativas na infância, comparações desfavoráveis ou até mesmo por bullying, né? Isso eu pesquisei no Google e realmente é um fato que a gente encontra pessoas que se sentem inferiores às outras. Isso é inevitável. Mas o que a gente pode fazer para que nós venhamos vencer isso e não se sentir mais inferior às outras pessoas? Como eu disse no começo do vídeo, a gente não pode se fazer comparações a outras pessoas. Na verdade, nós devemos ser quem nós somos sem nos sentir inferiores às outras pessoas. Tem pessoas que já é o oposto, elas sempre procuram um jeito de se sentir superior às outras pessoas. E também não é o caso. Nós devemos não se sentir inferior e não devemos nos comparar. E um exemplo que eu ia dar da Bíblia é o exemplo de Davi. Davi ele era um menino que talvez ele se sentia inferior aos outros irmãos. Porque a gente vê que quando Samuel vai lá na casa do pai dele para poder procurar ungir um rei, o Jessé ele não chama o Davi, o filho mais novo dele. Ele não chama. Davi muitas vezes era esquecido do lado de fora. E isso causa um complexo de inferioridade. Mas a gente vai ver no livro de 1 Samuel, no capítulo 17 em diante, que Davi ele superou isso que tentaram colocar nele. Porque isso são coisas externas que limitam você. É alguma coisa que alguém falou, é alguma coisa que alguém fez que deixou você mal. E você precisa vencer isso. Davi ele venceu. E como a gente pode vencer esses complexos de inferioridade que o diabo, que as pessoas, né, muitas vezes inconsciente,
causam na gente. Davi, ele começou a focar naquilo que ele sabia fazer, nas habilidades dele, e não se comparava mais com pessoas. Ele viu uma oportunidade que, quando Golias estava lutando contra o povo de Israel, ele viu uma oportunidade de lutar contra aquele gigante. Já fazia mais de 40 dias que não aparecia uma pessoa para lutar contra aquele gigante. E ele disse: eu vou lutar. E note que muitas barreiras se levantam no caminho. Porque quando ele chegou lá na guerra, na verdade ele não foi nem para lutar, ele foi para levar comida para os irmãos dele. E quando ele chegou lá, os irmãos dele criticaram ele. Qual é a sua presunção de ter vindo aqui? Mas Davi, ele não se deixou levar pelo que estavam falando. Ele já não ligava mais para as situações. Então ele já havia superado já as coisas que faziam com ele. Deixavam ele esquecido lá do lado de fora, criticavam ele por ser muito moço. E toda pessoa nessa terra, ela vai enfrentar desafios. Todas as pessoas, elas enfrentam. A diferença daqueles que sobressaem, daqueles que hoje são pessoas reconhecidas, foram porque eles souberam administrar as situações, eles souberam administrar as emoções e os sentimentos. É isso que você pode fazer também. Deus, ele quer te animar com esse vídeo. Ele quer fazer você refletir no que você pode fazer, o que você pode ser nas mãos de Deus. Mas você não pode mais se sentir inferior. Porque muitas pessoas que hoje são grandes, né? Grandes eu digo assim, tiveram sucesso na vida em todas as áreas, ou na maioria delas, são pessoas que passaram por momentos de crise. Até para Davi poder lutar com o gigante, ele teve que se esforçar para poder provar para o rei que ele estava preparado para o combate. Porque quando você não é reconhecido, muitas vezes você tem que se esforçar para mostrar o seu valor. Por que muitas pessoas não saem do complexo de inferioridade? Porque elas não querem nem se esforçar para tentar mostrar o seu potencial, as suas capacidades, as suas habilidades. E Davi falou: não, rei. Quando Saul falou para ele: você é muito moço, você não vai conseguir lutar contra o rei, contra o gigante. E aí o que aconteceu? Davi, ele falou: rei, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vinha um urso, vinha um leão para tentar pegar as ovelhas e eu matava eles. Do mesmo jeito que Deus me ajudou vencendo o urso, vencendo o leão, Deus vai me ajudar e eu vou vencer esse gigante. Ou seja, ele convenceu o rei Saul que ele era capaz de lutar contra o gigante. Mas o desafio não acabou. Quando ele foi lutar contra o gigante, a Bíblia vai nos dizer que o gigante também desprezou ele, por ele ser um moço. E aí o gigante zombou dele, caçoou dele, amaldiçoou ele. Mas Davi, ele já tinha superado todos os problemas que ele teve na infância dele, na fase da adolescência. Talvez você já foi muito criticado dentro da sua casa, na escola que você estudou, no trabalho, nas empresas que você passou. Talvez alguém disse que você era burro, que você era incapaz. Mas você é um escolhido de Deus. Deus, ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Você não pode se limitar. Você não pode ficar se sentindo inferior às outras pessoas. É claro que Deus não vai te dar poder para você querer ser melhor do que as outras pessoas. Não é isso. O que Deus quer é que você não se sinta inferior às outras pessoas. E aí você vai conseguir sobressair, você vai conseguir crescer, vai ter sucesso. E você vai vencer esse complexo de inferioridade. Após o gigante Golias humilhar Davi, eles foram para o combate. Mas Davi, ele já tinha convicção de que Deus era com ele. E Deus é com você. Você não precisa se sentir inferior.
Às vezes o diabo fala que você não pode, que você não sabe, que você não consegue e que as portas não vão abrir. Mas a palavra de Deus para você é: você pode, você consegue, Deus te dotou de habilidades, Deus te capacitou. É porque você está com a ferramenta guardada, mas Deus te deu as ferramentas e habilidades. Basta você usar. Mas quando você se sente inferior às outras pessoas, você não consegue desenvolver, você não consegue sobressair. Mas você vai parar de se sentir inferior às outras pessoas. E quando Davi entrou num combate contra o gigante, adivinha quem foi o vitorioso? Davi. Porque Davi, ele cria em Deus. E ele já não mais sofria por causa de um complexo de inferioridade, mas ele ignorou os problemas que ele teve na infância, ele superou as palavras negativas que lançaram contra ele e ele apenas olhou para Deus e para os objetivos dele. Então, meu irmão e minha irmã, olhe para os objetivos seus e olhe para Deus. Não se sinta mais inferior. As palavras que disseram para você negativas, elas já caíram por terra, porque Deus é com você. Deus, ele vai te ajudar e você vai superar todas as palavras negativas que lançaram contra você. Você não vai mais se sentir inferior às outras pessoas. Na verdade, você vai saber o seu valor e Deus vai te usar muito para ajudar outras pessoas também. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.